Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a tolerância religiosa e cultural que eles têm aqui na Holanda. Esse é um assunto que eu tive na minha aula sobre a política da Holanda, então eu tive que ler um pouco sobre isso. Eu ainda achei um pouco confuso algumas partes, mas se eu falar alguma coisa errada, me desculpem. Vou tentar falar um pouco sobre o que eu entendi, sobre o que eu estudei. Então eu vou começar falando sobre a história. Pra quem não sabe, a Holanda, eu sempre falo Holanda porque todo mundo chama de Holanda, mas Holanda não é um país. Holanda é uma parte de um país, Holanda é a junção de duas províncias de um país, que são os Países Baixos. Então, os Países Baixos, na verdade, é o país, e tem o Reino dos Países Baixos, que inclui essa parte da Europa, mais algumas ilhas e outros lugares que eles têm, que são parte do reino. Mas o país é os Países Baixos, né? E por que é Países Baixos? Porque eles têm uns diques que barram o mar, para que eles tenham mais terra para eles viverem. Então, uma boa parte do país está abaixo do nível do mar. E os diques podem simplesmente romper e inundar uma boa parte do país. Eles têm até uma frase que eu acho que está certa, como eu me lembro agora, que é: Deus criou o homem, mas os holandeses criaram a Holanda. Porque foram eles que moldaram praticamente o formato do país. Já tiveram vários acidentes em que a represa se rompeu e inundou uma boa parte e as cidades foram alagadas e muita gente morreu. Então aqui, desde muito cedo, as pessoas tinham essa consciência de que tinha esse risco da represa romper e eles tinham que se ajudar, e eles tinham que viver em conjunto com todas as famílias e tinham que respeitar as diversas crenças e etnias que tinham por aqui para que sobrevivessem, né? Fora isso, eles se beneficiavam muito do comércio, então era um comércio marítimo, tinham vários canais, eles usavam isso para levar mercadorias e para diversos outros lugares. Então os holandeses tinham que aprender outros idiomas, tinham que aprender sobre outras culturas, eles tinham que entender as outras realidades e conseguir ter essa conexão com eles para poder vender as mercadorias. Então isso era importante. E por causa de fatores como esses, os holandeses aprenderam a respeitar outras culturas e serem tolerantes com diversas religiões e diversas etnias. E a Holanda hoje é um país com muita diversidade, tem muitos estrangeiros. Por eles serem abertos a muitas coisas, o pessoal vinha pra cá. Quando muitos países ainda tinham uma religião oficial e que outras religiões eram proibidas, eles tinham assinado um documento já falando que qualquer religião era permitida no país, que as pessoas tinham essa possibilidade de escolher a crença que eles quisessem. Então, para cá vieram muitos imigrantes com as crenças deles para poderem praticar as religiões que eles quisessem sem serem perseguidos em outros países. E acabou que isso foi evoluindo e chegou uma época em que eles tinham diversas religiões e elas foram se dividindo em grupos. Então, eles tinham uma coisa chamada pilarização, que era quando as pessoas viviam em torno da religião, mas cada uma com a sua religião. As religiões não interagiam umas com as outras, mas no topo, né, como se as religiões fossem os pilares, e no topo tinha o governo, que era a única forma com que as religiões interagiam. Então elas só interagiam para lidar com questões do governo e da política, mas na parte da sociedade elas não interagiam umas com as outras. Então, por exemplo, se você era uma pessoa católica, você ia para o supermercado católico, você lia um jornal católico, você ouvia o rádio católico, e o seu filho católico só brincava com crianças católicas. E era assim, era tudo separado, cada um na sua realidade, da sua religião, mas ao mesmo tempo que elas não se interagiam, elas também não desrespeitavam umas às outras, sabe? Era cada uma no seu canto e não tinha briga entre elas, pelo que eu entendi. E depois, com o surgimento da televisão, de outras formas de espalhar a mídia, as pessoas foram vendo imagens de outras pessoas e tendo mais contato com as outras culturas e outras religiões, e elas foram percebendo que elas não são tão diferentes dessas outras pessoas. Então acabou esse negócio de o grupo deles e o meu grupo. As pessoas passaram a ser mais unidas e surgiu o movimento hippie junto com isso. E essa separação foi acabando. Hoje em dia as religiões aqui estão em minoria. Vou colocar para vocês aqui o gráfico das religiões da Holanda, ou melhor, dos Países Baixos. A maior parte da população é ateia ou agnóstica. Aqui tem um grande incentivo pela ciência. As escolas são obrigadas a ensinar sobre a evolução. Até existem algumas poucas escolas que são religiosas, mas são pouquíssimas. E elas são obrigadas a ensinar a evolução e não podem ensinar o criacionismo como única opção, ensinar como a única verdade. Isso aqui é proibido. Hoje também tem muitos muçulmanos vindo para cá. E isso acaba assustando as pessoas, porque eles acreditam que aqui é um país muito aberto, é um país
de mente aberta. Por exemplo, assim como o Brasil se orgulha do futebol e do carnaval, eles aqui se orgulham por serem tolerantes. Então é como se fosse a identidade deles como holandeses, serem tolerantes. Isso é uma coisa muito importante para eles. E quando vêm os muçulmanos, eles acreditam que a cultura deles não é tolerante. E eles acham que quando eles vêm pra cá, vão acabar tomando conta dessa cultura da Holanda e vão tornar a Holanda um país intolerante. Então acabam acontecendo coisas como isso aqui, em que eles acabam sendo intolerantes com os muçulmanos, porque eles acusam os muçulmanos de serem intolerantes e dizem que são uma ameaça para a tolerância que tem na Holanda. Então tem diversos debates sobre isso, tem gente que é contra, gente que é a favor da chegada deles, né? Mas em geral, sim, eles são tolerantes, eles têm razão para se orgulhar disso, eles são muito abertos. Até os idosos, assim, que eu vejo, eles são muito mente aberta, eu acho isso muito legal. Mas lógico, tem exceções, né? Não quer dizer que porque é uma característica do país todo mundo é assim, não, tem exceções. Mas, em geral, o que eu percebi é que eles são realmente tolerantes e querem que a Holanda seja lembrada por essa característica de ser tolerante. Bom, por enquanto é isso que eu sei. Eu vou ter que ler um pouco mais pra minha prova que eu tenho semana que vem sobre a política holandesa. Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu falo pra vocês. Se tiver mais alguma coisa sobre essa parte religiosa, eu coloco na descrição depois, porque agora eu não vou saber. Mas eu acho que isso aí já tá bom, bastante informação que eu passei. Eu tive mais uma ideia agora do que eu posso falar sobre a geografia da Holanda, não geografia, mas como é que funciona esse negócio de país e reino e a Holanda com os Países Baixos, que isso aí é uma confusão, mas é legal de saber também, eu posso fazer um vídeo sobre isso. E então é isso aí, o vídeo fica por aqui, até mais, até o próximo vídeo e tchau!